Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe você que está nos acompanhando nesta manhã, que Deus venha conceder para você o livramento, né? Que Deus conceda para você o grande livramento da parte de Deus. Nós estamos aqui ao vivo nesta manhã, iniciando mais uma live. Você que tem nos acompanhado, que o Senhor possa te alcançar, que o Senhor possa te abençoar. E nesta manhã, você que está nos ouvindo, né? Nós estamos aqui nesta manhã para fazer a boa vontade do Senhor, né? Você que está nos ouvindo, meus irmãos, hoje nossa live é voltado para o casal, né? E hoje o Senhor tem uma palavra para você, né? Para você que é casado, para você que está noivo. Hoje o Senhor tem uma palavra para você. Hoje o Senhor quer falar conosco através de sua palavra. Você que está nos ouvindo na cidade aqui de São João da Boa Vista, que Deus possa abençoar você, né? Que Deus possa abençoar sua família, que Deus possa abençoar sua casa. Meus irmãos, que Deus ele abençoe todos os nossos irmãos, todos os nossos ouvintes que têm nos acompanhado, né? Que se inscreveu em nosso canal. Que Deus abençoe você poderosamente, né? E logo em seguida, né? Eu vou estar deixando o link aí do nosso canal lá no YouTube. Vá lá, se inscreva, amém? Para que o Senhor, né, possa continuar, né, agindo através das lives, né, meus irmãos? Então você que está nos ouvindo, meus irmãos, vamos fazer uma oração nesta manhã. Já vai deixando o seu nome aí para a oração. Vai deixando nos comentários aí os seus pedidos de oração. Meus irmãos, nesta manhã, meus irmãos, o Senhor tem uma palavra qual o Senhor já revelou, né? Uma palavra qual o Senhor vai falar conosco. Então você que está nos ouvindo, hoje nossa paraxá aí é toda especial para você que é casado, né? Para você que é casado aí, para você que muitas das vezes, né, não sabe lidar com o teu casamento, amém? Então nós estamos aqui hoje para deixar mais um ensinamento, mais uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Eu quero já convidar você nesta manhã para fazer uma oração. Vamos orar juntamente comigo, vamos clamar ao Senhor nesta manhã, vamos orar por alguns minutos aqui, porque o Senhor quer abençoar você que está nos ouvindo, o Senhor quer abençoar a sua casa, o Senhor quer abençoar a sua família, amém? Era para nós entrar um pouquinho mais cedo, mas, né, devido a algumas coisas, né, nós estamos entrando agora ao vivo para deixar esta palavra abençoada para a sua vida, né? E diz a Bíblia, né, que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Aquele que não é de Deus, se não ouve a palavra, então não é de Deus, é do diabo, né, meu irmão? A Bíblia é bem clara que todo aquele que ouve a palavra é de Deus. E todo aquele que não ouve a palavra, se não ouve é porque é do diabo, amém? É muito simples a palavra, né, meus irmãos? É muito simples, o Senhor fala claramente na sua palavra e não tem, né, não tem o que ficar dúvida na palavra do Senhor, né? Porque a dúvida também não provém de Deus, né? A dúvida é do diabo, né? Não provém de Deus. Então, se você tem dúvida, não fique com a sua dúvida. Tire a sua dúvida. Porque a dúvida também não provém de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração nesta manhã, meu Pai. Esta manhã, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor nos concedeu. Senhor, meu Deus, que o Senhor nesta manhã, meu Pai, venha nos dar força, venha nos dar graça. Venha, meu Pai, nesta manhã abençoar a nossa vida, Senhor. Venha abençoar cada irmão, a cada irmã que está nos ouvindo. Venha entrar nos lares. Venha, meu Pai, nesta manhã, meu Pai, abençoar todos que têm nos acompanhado, Senhor. Aqueles que têm deixado seus pedidos de oração. Que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha abençoar. Ó Deus de poder, ó Deus Criador, meu Pai, nós pedimos para o Senhor nesta manhã, meu Pai, tende misericórdia, meu Pai, da vida deste meu irmão, tende misericórdia da vida desta minha irmã, Senhor, repreenda as enfermidades, Senhor, joga por terra, meu Pai, toda doença, joga por terra o espírito da morte, joga por terra o mal nos ossos, nos nervos, joga por terra todo o mal no sangue, joga por terra nesta manhã, meu Pai, o espírito da enfermidade, ó Deus, joga por terra as obras do mal contra a nossa vida, joga por terra as obras do mal.
Joga por terra as obras do mal contra nós. Ó Deus, vem abençoar cada vida. Vem entrar com libertação, com salvação. Meu Deus, meu Pai, venha purificar a vida deste meu irmão, venha purificar a vida desta minha irmã, venha, meu Deus, meu Pai, jogar por terra o mal que tem assolado a casa, o mal que tem assolado a família, venha jogar por terra todo o vício. Ó Deus, que nesta manhã, meu Pai, o Senhor venha dar força para o meu irmão, venha dar força para a minha irmã que está nos ouvindo nesta manhã, que o Senhor, meu Pai, venha jogar por terra todas as muralhas, toda a fúria de Satanás, que o Senhor venha repreender toda a casca demolínica, venha repreender toda a casca de demônio da vida, meu Pai, dos teus filhos. Ó Deus, repreenda nesta manhã, meu Pai, toda a legião do inferno, repreende toda a fúria de Satanás, queima a fúria de Satanás em nome do Senhor Jesus, queima a fúria do inimigo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, queima todo o mal, meu Pai, da vida deste meu irmão, da vida deste jovem, queima, meu Pai, toda a obra do diabo, queima toda a casca do inferno. Ó Deus, opera um milagre, Senhor, opera milagres de maravilhas, meu Pai, no nosso meio. Ó Deus, renova a força, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor nesta manhã, meu Pai, venha falar conosco na Tua palavra. Senhor, meu Deus, venha revelar os mistérios da Tua palavra. Senhor, abençoa os casamentos nesta manhã, queima todo o mal do nosso casamento, queima todo o mal, Senhor, lançado contra o nosso casamento. Que, meu Deus, abençoa o casamento deste meu irmão, desta minha irmã, queimando as contendas, queimando os embaraços, queimando os laços, queimando, meu Pai, toda a obra do diabo, queimando as obras do mal feito para o casamento deste meu irmão, feito para o casamento desta minha irmã. Senhor, meu Deus e meu Pai, queima, meu Pai, do lar desta pessoa, meu Pai, toda a fúria de Satanás, toda a fúria do adversário, queima do lar desta pessoa, meu Pai, todo o espírito do vício. Ó Deus, que nesta manhã, meu Pai, o Senhor venha colocar tuas mãos para repreender o mal, Senhor, que tem assolado, que tem oprimido esta pessoa. Ó meu Deus e meu Pai, vai nesta manhã de encontro com esta pessoa, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai enchendo da graça. Senhor, vai enchendo da graça, meu Pai, porque o Senhor é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vai repreendendo os impedimentos, a fúria de Satanás, vai repreendendo as barreiras do inferno. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai queimando os impedimentos, meu Deus, e vai abençoando cada vida, vai abençoando cada pessoa. Vai, meu Pai, nesta hora da manhã, meu Pai, abençoando, meu Pai, toda a parentela desta pessoa, dando livramento, dando proteção. Vai queimando o espírito da morte, o espírito, meu Pai, que está oprimindo. Vai queimando a depressão, o sino do pânico. Senhor, vai queimando, meu Pai, todo o mal agora, em nome do Senhor Jesus. Joga por terra todo o mal, meu Pai, dos nossos caminhos. Senhor, meu Deus, se meu Pai, 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós seremos atingidos. Joga por terra as armas forjadas, as ferramentas contra nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, meu Pai. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. E o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Ó Deus, abençoa todos, abençoa as famílias, abençoa os casamentos e seja conosco nesta manhã. Seja conosco nesta manhã, porque o Senhor é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abençoa a todos, meu Pai. Abençoa, meu Pai, as crianças, Senhor. Meu Deus, meu Pai, abençoa os jovens. Abençoa a todos que têm nos acompanhado. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, responde nossa oração, responde o nosso clamor e responde nossa súplica. Glória a Deus, né? Meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia nesta manhã, lá no livro de Mateus. Livro de Mateus, né, no hebraico, né, Matitiahu, né? Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o texto? É um texto conhecido, né? É um texto conhecido, uma parábola, né, conhecido, né? Mas que o Senhor vai falar conosco nesta manhã.
que o Senhor vai falar com você que é casado, que o Senhor vai falar com você que está nos ouvindo, o Senhor vai falar conosco, amém? Mateus capítulo 25. Portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram sua candeia e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram insensatas. Olha, presta atenção no texto. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo consigo, de reserva. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto às suas candeias. O noivo demorou para chegar, olha só, e todas ficaram com sono e adormeceu. À meia-noite ouviu-se um grito, e eis que o noivo saiu ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias, e as insensatas recorreram às sábias: dá um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outros. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com o noivo para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens prudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo, lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiais, pois não sabeis o tão pouco a hora que o Filho do Homem chegará. Então, você que tem nos acompanhado nossas lives, né, para casais, até mesmo nossas lives aí, né, que o Senhor fala conosco na sua palavra, que o Senhor deixa um ensinamento profundo para nós, que o Senhor revela os mistérios, revela o oculto e escondido. Você sabe que o Senhor, ele pega o casamento, né? Ele pega o casamento para falar de sua igreja. Ele pega o casamento para falar da comunhão da pessoa com Deus, né? Para falar da comunhão que você deve ter com Ele, assim como você tem, né, no teu casamento. Então nós vamos hoje pegar, né, a comunhão que você tem com Deus, o que é para ter com Deus, e falar sobre o seu casamento. Então hoje nós vamos fazer a mesma forma que Jesus faz, pegando um casamento para falar da comunhão que você tem com Ele. E hoje nós vamos pegar a comunhão que você deve ter com Deus para falar como deve ser o seu casamento. Então aqui fala de uma palavra das 10 virgens e fala de um noivo. O noivo que está à procura, né? Que está à procura de suas virgens que têm azeite. Você vê que o noivo, as 10 virgens, né? As 10 virgens iam se encontrar com seu noivo para se casar e para ir para a festa de núpcias, né? Para ir para a festa de bodas. Só que nesse trajeto do noivado, somente 5 tinham azeite. Somente 5 da noiva estavam preparadas. Somente das 5 virgens ali estava preparada para se encontrar com o noivo. Mas as outras 5 eram inconsequentes. As outras 5 eram virgens que não tinham azeite. E nos casamentos no dia de hoje, meus irmãos, nos casamentos no dia de hoje, muitos sabem da responsabilidade que tem com seu esposo. Muitos sabem da responsabilidade que tem com seu noivo, mas muitas não cumprem com suas responsabilidades. Muitas mulheres sabem que tem responsabilidade dentro da sua casa, sabem que tem responsabilidade com a sua família, sabem que tem responsabilidade com o teu casamento, sabem que tem responsabilidade com teus filhos, mas muitas das mulheres nos dias de hoje, muitas das vezes estão fazendo campanha, participando de culto, está sendo inconsequentes. Mas por que inconsequentes?
estão sendo inconsequentes, estão sendo nécias por causa de não saber cuidar do que é seu. Estão sendo inconsequentes, estão sendo nécias, que em vez de ser uma boa mãe, que em vez de ser uma boa esposa, está sendo inconsequente, está destruindo o seu lar, está destruindo o teu casamento, está destruindo. A pessoa, ao invés de se encher da presença do Senhor, a pessoa, ao invés de se encher do azeite, né? Ao invés da pessoa ouvir a palavra e praticar a palavra, a pessoa está na presença do Senhor, mas está vazia. Ela entra dentro da igreja, ela ouve a palavra, ela recebe oração, ela recebe profecia, mas quando sai da igreja, a pessoa está vazia. Quando a pessoa sai da igreja, vem ela colocar em prática aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela ouviu na palavra, a pessoa não coloca em prática. E chega na sua casa, é a noiva inconsequente. E chega na sua casa, é a esposa inconsequente, que arruma contenda, que arruma briga, que fala mal do esposo. É a esposa consequente que não coloca o que ela está aprendendo ali dentro da igreja, que não coloca ali o que ela aprendeu na palavra dentro do seu lar. Leva o pecado para a sua casa, leva o vício para a sua casa, leva para a sua casa o que é de pior. Isso é a noiva inconsequente. O Senhor até fala, o Senhor até revela na sua palavra, mas a pessoa deixa entrar por um ouvido e sair por outro. A pessoa deixa de entrar por um ouvido e sair por outro. A pessoa não consegue guardar a palavra. A pessoa não entendeu ainda que ela tem que praticar a palavra. E a virgem consequente, o que ela não tinha era o quê? Obediência. Quando a virgem não tem obediência com o noivo, não tem comunhão. Quando a virgem não tem obediência com o noivo, quando você não obedece a palavra de Deus, você não tem comunhão com Deus. Quando você não obedece a palavra do Senhor, quando você não dá ouvido à instrução do Senhor, quando você não dá ouvido aos conselhos do Senhor, quando você não dá ouvido o que o Senhor está falando com você através da palavra, quando você não dá ouvido, meu irmão, você está na desobediência. Você está se rebelando contra a palavra. Você está levando para dentro do seu lar aquilo que é de pior quando você vem ouvir a palavra e não coloca ela em prática. Quando você vem receber a palavra e daqui a pouco você esquece. Daqui a pouco você não leva esta palavra de edificação para a sua vida. E daqui a pouco você não leva esta palavra de edificação para o seu casamento. Você está levando o de pior quando você deixa de ouvir a palavra. Você está sendo aquela virgem inconsequente. Aquela virgem inconsequente que não obedece, que não respeita o Senhor teu Deus. O respeito é o que? É o temor. Então, quando a pessoa ela não teme ao Senhor, ela não vai guardar a palavra do Senhor, ela não vai praticar a palavra do Senhor, ela não vai andar nos caminhos do Senhor, porque ela não teme, porque ela não tem temor. E assim, meus irmãos, esta virgem consequente são muitas pessoas, são muitas mulheres que muitas das vezes não levam a palavra para edificar o seu casamento. Não leva a palavra para edificar a sua família. A pessoa não leva a palavra como exemplo para a sua vida. A pessoa até ouve a palavra como nós estávamos dizendo, mas daqui a pouco a pessoa saiu da porta da igreja, parece que o diabo roubou a palavra dela e ela não consegue mudar de vida.
E aí briga com o esposo, aí amaldiçoa os filhos, aí amaldiçoa a casa, aí diz que é infeliz, e isso porque está ouvindo a palavra, isso porque o Senhor está falando com você através da palavra, isso porque o Senhor está te mostrando o caminho através da palavra, e você não segue o caminho que o Senhor está mostrando. Então estas virgens consequentes, elas não tinham obediência com o noivo. E elas também não tinham respeito com o noivo. O noivo falava, ela virava as costas. Elas não estavam nem aí com o que o noivo estava falando. E é assim hoje no dia do casamento. Assim hoje no casamento. O esposo muitas das vezes fala com a esposa e a esposa não dá ouvido para o esposo. Ou a esposa fala com o esposo não para ouvir sua esposa, sai andando, sai virando as costas para a esposa, e a esposa também, ou xinga, ou maltrata, ou grita, não para ouvir sua esposa, não para ouvir o seu esposo. São virgens inconsequentes. São pessoas que ouvem a palavra, mas não encontrou o azeite. Mas não deixou a palavra penetrar. Mas não deixou a sua luz acesa. Ouviu a palavra, o azeite veio para encher, mas ficou vazio porque não abriu o coração, não deu lugar para o Senhor. Então, a primeira coisa que você tem que ter no teu casamento é você ouvir o seu esposo, é você saber ouvir a sua esposa. Por mais que a tua esposa fala demais, como alguns irmãos aqui nos ouvindo falam, por mais que a tua esposa fala demais, você tem que ouvir. Por mais que o teu esposo, minha irmã, você fala que ele é insuportável, você tem que ouvir ele. Você tem que ouvir a voz do seu esposo para que teu casamento vai bem. A mesma forma com o Senhor, a mesma forma a sua comunhão com Deus. Se você não para ouvir a Deus, a tua comunhão não está nada bom com o Senhor. Se você não para obedecer ao Senhor, você está distanciando do Senhor. E quando você não ouve o teu esposo, ou quando você não ouve a tua esposa, você está distanciando dela. Você, minha irmã, está distanciando do seu esposo. O diálogo é uma coisa importante no casamento. Quando não tem diálogo, tem contenda. Quando um não para ouvir o outro, tem contenda, tem discórdia. Quando um não para ouvir o outro, tem confusão. Mas quando os dois se sentam e um para ouvir o outro, se entende. Se entende e entra num acordo. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, porque você que é casado, está todo dia dentro da igreja, porque você que é casado, ouve todo dia a palavra do Senhor e não para conversar com a tua esposa, e não para conversar com o teu esposo, vire as costas para o seu esposo. É assim que você faz com o Senhor? É assim que quando você vem para a igreja você faz com o Senhor? Porque a palavra do Senhor, minha irmã, diz assim, que como você é submissa a Deus, você tem que ser submissa ao seu esposo. Agora, se você vira as costas para o seu esposo, imagine para Deus. Se você vira as costas para o seu esposo, imagine para Deus. Se você, meu irmão, vira as costas para a sua esposa, se você não ouve a tua esposa, imagine Deus. Porque a palavra fala assim que como Cristo amou a igreja, você tem que amar a sua esposa. Agora, se você maltrata a sua esposa, se você não ouve a tua esposa, então não é Deus que você vai ouvir. Não há Deus que você vai tratar bem. Porque se é para você tratar a sua esposa como Cristo trata a igreja, eu acho que o Senhor olha lá de cima e fala assim, olha, tá faltando oxigênio no cérebro de muitas pessoas.
Eu acho que o Senhor olha lá de cima e fala assim: este irmão é tribulado, esta irmã é tribulada. Eu acho que o Senhor olha lá de cima e fala assim: é um mais perturbado que o outro. Porque estão na igreja, estão recebendo ensinamento, estão recebendo a palavra, estão recebendo conselhos de pessoas espirituais e não estão obedecendo a palavra, estão sendo virgens consequentes, estão destruindo seus casamentos, estão levando destruição para os seus lares e estão achando que está tudo normal, estão achando que está tudo certo. Estão achando que a família não tem importância, que o casamento não tem importância, que se não deu certo separa, se não deu certo vai para um canto, vai para o outro. Estão achando que as coisas é brincadeira. Estão agindo como crianças inconsequentes, virgens inconsequentes. Tem muito crente que age como criança. Tem muito crente que quando a coisa não dá certo, começa a bater o pé, não vai mais servir o Senhor, não vai mais para a igreja. É a mesma coisa do casamento, quando não dá certo, um vira a cara com o outro, um fica bicudo com o outro, não quer saber, não quer conversar, não quer ter diálogo. Parece criança, inconsequentes, virgens inconsequentes, esposas que não querem falar com seu esposo. São virgens inconsequentes. São pessoas que estão na presença do Senhor que deixaram o azeite. Que deixaram o azeite, que as suas lâmpadas estão se apagando. Mas vai dizer aqui que essas virgens consequentes, elas não ouviam a voz do Senhor teu Deus. E meu irmão, presta atenção, as 10 virgens estavam na presença do Senhor. As 10 virgens ouviam a palavra do Senhor, mas só 5 delas se encheu de azeite. Aquelas 5 virgens inconsequentes, são chamadas de inércias em algumas traduções, elas criticavam o noivo. Elas criticavam o noivo: ah, não, eu não quero ouvir a palavra não. Ah, hoje eu não vou para a igreja não. Olha, o louvor da minha igreja é muito chato. A palavra é muito chata, a palavra de repreensão, a palavra de exortação. Olha, hoje é o irmão que vai estar lá, eu não vou para a igreja não. Hoje é até o irmão que está lá, eu não vou para a igreja não. Critica tudo. Ó, fulano que vai pregar, mas fulano é assim. Olha, mas a irmã que vai pregar, mas aquela irmã é assim, assim. E critica tudo, e critica o louvor, e critica o pregador, e critica o tocador, e critica o baterista, e vai criticando, e critica tudo, aponta tudo. Critica até Deus. Ah, o senhor podia fazer assim. Olha, não está bom do jeito que o senhor está fazendo não, o senhor podia mudar. Critica até Deus. Se a pessoa, ela critica Deus, o esposo também ela critica. O esposo, o noivo, ela também critica. Você sabe aquelas pessoas que só criticam a sua esposa? Não acha qualidade nenhuma na esposa. Não acha qualidade nenhuma no esposo. Tudo critica. O esposo vai fazer algo, tá criticando o esposo. Não é assim que faz. Você tá fazendo errado, tá criticando o esposo. A esposa vai fazer algo, tá criticando a esposa. Só critica. Só aponta. E o casamento não vai bem. O casamento não vai bem. Se você só está criticando o teu esposo, a tua esposa, o teu casamento não vai bem. Se você só critica a Deus, se você começa só a criticar as coisas que o Senhor faz na tua vida, se você começa a dar a tua opinião no que o Senhor tem que fazer na tua vida, não vai bem, a tua vida não vai bem. Porque você tem que ouvir a Deus, porque Ele tem o melhor para você. Você tem que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra dele é o melhor para a tua vida. Não é do teu jeito. E é a mesma coisa o esposo. É a mesma coisa a esposa sua. Você não pode ficar criticando todo o tempo.
Tem pessoas aqui nos ouvindo que é 24 horas criticando o seu esposo, que é 24 horas criticando a sua esposa. Tem irmãos aqui nos ouvindo que é 24 horas criticando sua esposa. Não dá importância. As 5 virgens inconsequentes não davam importância para o teu noivo. Não dava importância para Deus. E aqui tem pessoas dessa forma que não dá importância para o seu esposo. Não dá importância para o esposo. Olha, tem pessoas aqui nos ouvindo que são cristãos. Tem pessoas aqui nos ouvindo que vai na igreja todos os dias. Que vai na igreja 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Tem pessoas aqui que vai na igreja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 dia por semana. E só critica Deus. E só critica as coisas. E só murmura das coisas. E é a mesma coisa no casamento. Só murmura das coisas. Murmura do esposo, fala mal do esposo. Pragueja o esposo, amaldiçoa o esposo. Ou a esposa recebe palavras agressivas, ou o esposo maltrata a esposa e está dentro da igreja, e achando que isso está normal. Meu irmão, se você não está bem no teu casamento, a tua vida espiritual também não está bem. O teu casamento, grava bem isso, meu irmão. O teu casamento é a tua vida espiritual. Se o teu casamento não está bem, a tua vida espiritual não está bem. Se o teu casamento não está bem, nada vai estar bem dentro do teu lar. Se você que é casado não está bem com sua esposa, nada vai bem. Se você que é casada, minha irmã, você não vai bem com o teu esposo, nada vai bem. Porque o teu esposo é o cabeça de tudo. Não adianta falar que não. Não adianta ir contra os princípios de Deus. Assim como Jesus é o cabeça da igreja. Assim como Jesus é o noivo. E sua igreja tem que ouvir o Jesus. E a sua igreja tem que ouvir o noivo. Você tem que ouvir o teu esposo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Você tem que saber ouvir um outro. O casal tem que aprender a ouvir um ao outro. O casal tem que aprender a andar em concordância um com o outro. Um tem que andar com concordância com o outro. O casal tem que andar junto. Junto, não um de um lado, outro do outro. É igual a tua vida espiritual. Você tem que andar com o noivo do teu lado. Jesus, ele tem que estar do teu lado. Senão a tua lâmpada não tem azeite. Senão a tua lâmpada está apagada. E tem casamento aqui, tem casamento de pessoas aqui que está apagado, que está sem azeite, que está sem a palavra, que está vivendo no caos. Tem casamento de pessoas aqui que falou até de deixar o esposo e deixar a esposa, porque a tua lâmpada está apagada. Porque a tua lâmpada está apagada. Porque o teu azeite está faltando. Acende a tua lâmpada aí, meu irmão. Acende a tua lamparina aí, meu irmão, minha irmã. Acende a tua lâmpada aí, minha irmã. E vai dizer então que estas virgens imprudentes, inconsequentes, eram ignorantes. Aí o noivo fala e ela retruca com o noivo. Ela ouve a palavra. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Ela está dentro da igreja, ela está ouvindo a palavra e ela fala assim: não vou obedecer.
Quem esse pregador pensa que é por falar desse jeito comigo? É ignorante. Essa pessoa é ignorante com a palavra, essa pessoa não quer aceitar a palavra, essa pessoa não quer ouvir a palavra. Você imagina o esposo que você vai ouvir. Você imagina o esposo que vai ouvir, é capaz do esposo até apanhar, porque se na palavra que ela está dentro da igreja ela não ouve, imagina se ela vai ouvir o esposo. Se nem a Deus a pessoa ouve, imagina se ela vai ouvir o esposo. É capaz dela bater no esposo. O esposo fala alguma coisa, ela já manda cala a boca. Ou a esposa fala alguma coisa, fica quieta, sua fofoqueira. Se não ouve nem a palavra na igreja, você acha que vai ouvir a esposa? Se a pessoa não consegue ouvir a palavra, se a pessoa não consegue ser submissa a Deus, você acha que ela vai ser submissa ao seu cônjuge? Você acha que se você não consegue obedecer a Deus, você acha que você vai conseguir ouvir o teu esposo? Você acha que vai conseguir ouvir tua esposa? Se Deus fala que quer o conserto de pessoas aqui e a pessoa deixa entrar para um ouvido e sair para o outro, imagina o esposo. O esposo pode falar trocentas vezes que ela não vai dar nem confiança. E aí é onde entra a frieza no casamento. Aí é onde entra o distanciamento do casal. Porque quando você não ouve a palavra, você se distancia de Deus. Assim também é quando você não ouve o teu esposo. Quando você não aceita o que o teu esposo fala, você vai distanciando do seu esposo. Ou você que não aceita o que a tua esposa fala, você vai distanciando da sua esposa. Porque é um tal de orgulho, né? Que um quer do jeito que quer, o outro quer do outro jeito e ninguém abre mão de nada. Tem casais aqui nos ouvindo que são orgulhosos. Se não é do jeito da pessoa, então a contenda está armada. Então a discórdia está amontada. Porque se não é do jeito da bonitinha, se não é do jeito do bonitinho, a contenda, a discórdia está amontado. Porque um não sabe renunciar para o outro. E o que é amor mesmo? O que significa a palavra amor mesmo? Cuidar. Então, se a palavra amor significa cuidar, vai ter coisa que você vai ter que renunciar por causa do teu esposo. Vai ter coisa que você vai ter que deixar a tua vontade, minha irmã, para fazer a vontade do teu esposo. Vai ter coisa, meu irmão, que você vai ter que deixar a tua vontade para fazer a vontade da sua esposa. Porque já não é mais dois, mas não é mais um, já são dois. São opiniões diferentes, são comportamentos diferentes, são criação diferente, são maneiras de pensar diferentes. O homem age pela razão, a esposa age pela emoção. O homem, todo homem, ele vai agir pela razão. Mas a mulher é movida pela emoção, pelo sentimento. A mulher é movida por sentimento. O homem vai agir mais para a razão. Então, você vai ter que aprender a renunciar pela sua esposa. Você, minha esposa, vai ter que aprender a renunciar pelo seu esposo. Renúncia. Assim como você tem que renunciar para servir a Deus, o pecado, assim como você tem que renunciar ao adultério, à fornicação, à idolatria para servir a Deus, você também tem que renunciar no seu casamento, muitas das vezes para fazer a vontade do seu esposo. Muitas das vezes para fazer a vontade da sua esposa. Não adianta falar que é o machão, que é do teu jeito, não adianta. Não adianta falar, minha irmã, que é você que manda. Não adianta, vai ter que renunciar, porque senão o casamento acaba, se destrói. Senão a vida espiritual não sai do lugar, não anda, não flui.
Senão a obediência que você deve ter com sua esposa por ter médio da palavra vai se tornar em desobediência. Aí você não vai servir nem a Deus e não vai nem servir teu esposo. Olha que simples a palavra. Olha que palavra edificante aí para você. Olha que ensinamento edificante para o teu casamento. E vai dizer então que essas virgens inconsequentes, ela desvalorizava o seu esposo, era ignorante. Elas não davam hospitalidade para o noivo. Elas não recebiam o noivo. Você já viu virgem não receber noivo? Pois essas 5 virgens, elas não recebiam o noivo. E quando você está noivo, ou quando você está noiva, minha irmã, é tudo mil maravilhas, não é? É tudo mil maravilhas. É amor daqui, é amor dali, é rei daqui, é príncipe dali, é rainha dali. É rainha dali, é lírio do campo dali. Mas aí quando a pessoa ela casa, parece que não continua. A pessoa parece que se apaga, deixa a luz apagar. Mas essa noiva aqui, essas virgens aqui da parábola, elas não recebiam o noivo. Porque não tinha azeite. Se não tem azeite é porque não recebe o noivo. Elas não recebiam o noivo. Você já viu uma virgem não receber o seu noivo? Mas por que ela não recebeu o noivo? Porque não tinha azeite. E se não tinha azeite é porque não recebia o quê? A palavra. Não tinha conversa com o noivo, não tinha diálogo com o noivo, não aceitava o que o noivo falava. Está vazio. Casamentos vazios aqui, porque não tem diálogo. Então não hospedava, as noivas ali não hospedavam o seu noivo, não falava assim, entra na minha casa, vamos sair hoje. Não fala, elas não falavam para o noivo, vamos sair hoje, entra na minha casa. Hoje vai ter um banquete aqui, entra aqui, vamos comemorar. Vamos conversar. Elas não recebiam o noivo na sua casa. Elas não recebiam Jesus. Elas não recebiam Jesus. Quando você não aceita Jesus, meu irmão, quando você não aceita Jesus, você está sem luz. Você está sem azeite. Quando você não aceita Jesus, você está sem luz, você está sem azeite. Quando você não convida Jesus para morar com você, quando você não convida Jesus para morar na sua casa, nada acontece, tudo continua da mesma forma, tudo continua bagunçado, tudo continua fora do lugar. Mas quando você chama o noivo para entrar, quando você chama Jesus para entrar, tudo vai ser colocado no lugar. O noivo, meu irmão, ele tem o dom de colocar tudo no lugar. O noivo tem o dom de organizar a casa. O noivo tem o dom, o noivo tem a autoridade para organizar a casa, para organizar tudo aquilo que está fora do lugar. O noivo quando entra na tua casa, Jesus quando entra na tua casa, é para que haja mudança, é para que haja prosperidade, é para que seja o provedor. Jesus é o provedor. Quando ele entra na tua casa, tudo acontece. Quando você tem o noivo aí perto de você, tudo acontece. É a mesma coisa o esposo. O esposo é o provedor. Quando você tem o seu esposo, quando você é esposo, quando você que tem a sua esposa, você é um provedor, tudo vai sendo colocado no lugar. Tudo vai sendo colocado no lugar. A bagunça vai acabando, a discórdia vai acabando, porque você é o provedor.
Agora, maridos aqui, em vez de acabar com a contenda, aumenta mais a contenda ainda. Maridos aqui, em vez de ser o cabeça, acaba sendo cauda. Porque um já não respeita o outro, porque é um gritando com o outro, o marido perdeu o controle. O marido perdeu o quê? O controle. Deixou de ser cabeça para ser cauda. Deixou de ser cabeça para ser cauda. Então, quando Jesus entrou no lar, quando você aceita o noivo, tudo acontece, tudo vai ficando no lugar. E assim o esposo. Você é o cabeça, meu irmão, para colocar as coisas no lugar. Você é o cabeça dentro da sua casa, para você levar a palavra do Senhor para a sua família, para você colocar a sua família nos caminhos de Deus, para você mostrar o caminho para a sua esposa, para você que é o homem da casa, para você que é o homem da casa, seu provedor, para você que é o homem da casa, meu irmão, não deixar virar a casa da mãe Joana. Agora tem irmãos aqui que a casa tá pior que a casa da mãe Joana. E é a mesma coisa de não ter homem dentro da casa. Deixa tudo para a esposa. Fazem o que quer, é o vício dali, aceita tudo dentro da sua casa e tá dentro da igreja. Tá ouvindo a palavra todo dia. Ei, você é o homem da casa. Você é o cabeça, você é o servo do Senhor. É para acabar com a bagunça. É para colocar a casa em ordem. É para colocar a coisa no lugar. É para a coisa andar. Porque quando o noivo entra, quando Jesus entra, quando você aceita Jesus, tudo vai sendo colocado no lugar. Você que é homem é para isso. Você que é homem, você tem essa função de colocar o que está errado no lugar, de arrumar o que está errado, de consertar o que está precisando de conserto. De consertar aquilo ali que está errado, de colocar coisa para fluir, coisa para andar. Você tem a função, meu irmão. A mulher, o que mesmo que a Bíblia fala? A mulher é auxiliadora. A mulher é auxiliadora. O que diz a palavra para a mulher? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher sábia não é tola. A mulher sábia, ela tem que ter azeite na sua lâmpada. A mulher sábia, ela não pode ser inconsequente, ela não pode ser ignorante, ela não pode desrespeitar o seu esposo, ela não pode desvalorizar o seu esposo, ela não pode ficar criticando o seu esposo, ela não pode ficar ignorando o sentimento do seu esposo. Ela não pode. Você sabe por quê? Porque tem casamento em que um não respeita o sentimento do outro. Um fere o sentimento do outro e nem desculpa pede para a esposa, nem desculpa pede para o esposo. Vamos dar um exemplo? Quando você peca contra Deus, ou quando você não faz algo que agrada a Deus, o que você vai fazer? Você vai pedir perdão para Deus. Porque você fez algo que não agradou a Deus. Porque você pecou contra Deus, você vai pedir perdão. E da mesma forma no teu casamento, meu irmão e minha irmã. Quando você faz algo que o teu esposo se ofendeu, quando você faz algo que o teu esposo ficou chateado, que feriu o sentimento dele, você tem que chegar e pedir perdão. Você tem que chegar, meu irmão, na tua esposa e falar assim: me perdoa, meu amor, que eu te ofendi. Eu te feri, você entristeceu, você ficou chateada. Mas tem casamento, meu irmão. Tem casamento de pessoa aqui que está dentro da igreja todo dia, que não está nem aí se ofendeu seu parceiro, não. Que não está nem aí se ofendeu sua esposa, não. Que não está nem aí que se ofendeu seu esposo ou não. Se o teu casamento não está bem, a tua vida espiritual também não vai estar bem. Se o teu casamento não está bem, a tua casa não está bem.
Você já viu um casamento onde tem contenda, um casamento onde um não entende o outro? Você já viu a casa da pessoa como é? É um gritando de um lado, é outro berrando do outro, é um querendo mandar do outro lado, é um virando a cara pro outro. Por quê? Porque se o casamento não está bem, se o casal não está bem, não vai haver concordância para colocar a casa em ordem. Ei, minha irmã, é para você colocar a casa em ordem. Ei, minha irmã, é para você andar em concordância com o teu esposo. Ei, meu irmão, é para você andar em concordância com a tua esposa, para que as coisas na sua casa vá bem. Não adianta um fazer o outro ficar parado. Não adianta um querer colocar a coisa em ordem, a outra ficar morrendo no meio do caminho. A outra não está nem aí com as coisas, não adianta. Tem que ter concordância. Tem que andar lado a lado. O Senhor, meu irmão, o Senhor fez o homem e a mulher para um andar lado ao lado do outro. Um lado a lado do outro. Agora tem pessoas aqui que deixam de falar com teu esposo para falar com os outros da rua. Tem pessoas aqui nos ouvindo, oh glória, tem pessoas aqui nos ouvindo que vem de conversar com teu esposo das coisas que acontecem, vai conversar com seu amigo, vai conversar com a sua amiga. Em vez de conversar com o esposo ou com a esposa, está conversando com os outros, está tendo um diálogo com os outros. Meu irmão, você tem que falar com a tua esposa, não com o teu amigo, do que você está sentindo, do que você precisa melhorar, do que você precisa fazer. Minha irmã, você tem que falar com o teu marido, não é com os outros não, é com o teu marido. É com o teu marido que você tem que falar. É com o teu marido que você tem que pedir conselhos. É pro teu marido que você tem que parar para ouvir. Não é para os outros da rua. Não é para a amiga do WhatsApp que quer ver o seu casamento destruído, que é amigo na sua frente, mas por detrás é uma onça que quer devorar a tua casa, que quer roubar o que é seu. Você tem que ouvir o teu esposo. Você tem que ouvir a tua esposa. Você tem que ter dentro da tua casa hospitalidade para o teu esposo. Você tem que hospedar bem o teu esposo. Se você não hospedar bem Jesus na tua vida, se você não agarrar Jesus, se você não levar Jesus para dentro de si, ele não vai ficar. Jesus não vai ficar. Se você não obedecer a palavra de Jesus, ele não vai permanecer na tua vida. Agora, quando você recebe Jesus bem, como você fala assim, nossa, tão agradável servir o Senhor, e faz tudo por excelência para o Senhor, Jesus se alegra com você. Você é abençoado, você é próspero, você vai ser abençoado de todas as maneiras que você possa imaginar, até mais do que você pode imaginar. E é a mesma coisa no teu casamento. Quando você trata o seu esposo bem, quando você trata a tua esposa bem, vocês vão ser felizes. Vocês vão ser felizes. Vocês vão desfrutar do melhor do Senhor. Vocês vão desfrutar do melhor do Senhor. A tua casa vai ser edificada. Não vai ser em vão acordar de madrugada. Não vai ser em vão acordar cedo. Porque é o Senhor que vai edificar a tua casa. E a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, diz assim, sendo hospedeiros um dos outros, sem murmuração. Espera aí. Jesus falou assim, para você se hospedar bem o seu esposo. Para você hospedar bem a sua esposa. Assim como você, meu irmão, trata as pessoas de fora bem, assim como você trata o teu amigo, a tua amiga bem, você também tem que tratar o seu esposo. Você também tem que tratar a sua esposa bem. Tem que continuar com o amor.
Lá do início que começou, era amorzinho daqui, era amorzinho dali, tem que continuar. Não pode parar não, não pode deixar o amor se esfriar não. O amor, o que significa mesmo? O amor no hebraico significa cuidar. O amor no hebraico significa cuidar. Então, o amor que você tinha lá com o seu esposo, quando você era noivo, quando você namorava, tem que continuar. Tem que continuar, o cuidado tem que continuar. Os denguinhos tem que continuar, não pode parar. Porque se parar, esfria o casamento. Se parar, começa a desandar tudo, meu irmão, dentro da sua casa. Começa a entrar o vício. Começa a entrar a discórdia. É a mesma coisa se você deixar o amor de Deus se esfriar na tua vida. É a mesma coisa se você deixar a palavra do Senhor se esfriar na tua vida. Vai só ter destruição, choro, lamento, destruição. É a mesma coisa. E vai dizer a palavra. Vai dizer a palavra lá em Provérbios capítulo 12. Vamos ler? Provérbios capítulo 12. Provérbios. Vamos abrir lá rapidinho. Provérbios capítulo 12, versículo 15. As trias do desajuizado aos próprios olhos parece ser ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio que nos seus ouvidos parou os conselhos. Então você que é prudente, você que é a virgem prudente, você está recebendo a palavra. Você vai começar a praticar a palavra que você está ouvindo. Você que é a virgem prudente, você vai dar ouvido à palavra que está ouvindo e vai colocar isso em prática na tua casa. E vai colocar isso em prática no teu casamento. Agora você que é a imprudente, você que é a virgem insensata, você não vai ouvir a palavra, porque você não tem juízo. A pessoa que não ouve o conselho, a pessoa que não ouve a palavra não tem juízo. Tá faltando o quê? Inteligência. Para não falar que é burro. Porque o animalzinho não tem culpa. Então tá faltando o quê, meu irmão? O juízo. Tá faltando o juízo. A pessoa que não ouve a palavra não tem juízo. É desajuizado porque anda nos seus próprios caminhos. Porque não aceita a palavra, porque quer fazer o que quer andar da forma que quer andar do jeito que quer. É desajuizado. Porque quer fazer o que convém aos seus olhos. A pessoa fala assim: eu mando em mim mesmo, eu faço o que quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É desajuizado porque não ouve a palavra. Tá faltando inteligência. Porque aquele que é sábio, olha só, eu vou falar mais claro. Aquele que é inteligente, aquele que é sábio, ele ouve a palavra, ouve o conselho. Ele dá ouvido à palavra, dá ouvido ao conselho do pregador. Mas quem não ouve, meu irmão, tá faltando inteligência. É desajuizado. É desajuizado. Quer fazer as coisas do jeito dele. Quer fazer as coisas do jeito dela. E tem pessoas aqui que falam assim, ó. Tem pessoas aqui que falam assim: eu faço do meu jeito porque ninguém manda na minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Exatamente, meu irmão. Ninguém manda na tua vida, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se quer viver na desgraça, continua vivendo na desgraça. Se quer viver na maldição, continua vivendo na maldição. Se quer viver no choro, continua vivendo do jeito que quer. Se quer viver, meu irmão, a tua casa desabando, se quer viver um casamento destruído, continua vivendo do jeito que quer. Agora, se você tem juízo, ouve a palavra.
Se você é inteligente, ouve a palavra e coloca a casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida em ordem. Porque se não ouve a palavra, tá faltando inteligência. Tá faltando o quê? Inteligência. Vamos continuar? Aí, meus irmãos, vai dizer a palavra que aquelas virgens que não tinham azeite, que seu casamento era destruído, que não aceitava o noivo, que não ouvia o seu noivo. Vai dizer a palavra que aquelas virgens que não aceitavam o noivo, que não ouvia o noivo, que não falava com o noivo, que não aceitava o noivo dentro da sua casa, que não tinha comunhão com o noivo. Vai dizer a palavra que chegou o noivo. E quando o noivo chegou, elas não tinham azeite. E elas perderam. Elas perderam. Sabe o que o Senhor me faz entender? Que se você não cuidar do que é teu, você vai ficar sem nada. Meu irmão, aquelas 5 virgens, elas não cuidaram para serem salvas. Elas não cuidaram do seu caminho para ter azeite. E o Senhor me faz entender, claramente, que se você não cuidar do que é teu, vai chegar a Dalila, vai chegar a Jezebel, vai chegar a fulaninha que você não gosta e vai roubar o que é teu. Vai roubar o que é teu porque você não tem azeite, porque você não tem a palavra, porque a tua lâmpada está apagada, e vai levar o que é teu. Vai levar o que é teu, meu irmão. Vai destruir com a tua casa, vai destruir com a tua família. Porque o noivo chegou, achou uma mulher ignorante. O noivo chegou, achou alguém que não ouve ele. O noivo chegou, achou alguém que não recebia ele. E sua noiva ficou pro lado de fora porque não tinha azeite. A sua noiva ficou pro lado de fora porque não tinha azeite. Meu irmão, você que é ignorante com a tua esposa, cuidado para você não ficar sozinho. Ei, meu irmão, você que é um cavalo com a sua esposa, perdão a expressão da palavra, cuidado para você não ficar sozinho. Você que não aceita a sua esposa, você que não trata a sua esposa, cuidado para você não ficar sozinho. É a mesma coisa você, minha irmã. Você que não para ouvir o teu esposo, você que não dá atenção para o seu esposo, você que não cuida do teu esposo, você que não tem diálogo com o seu esposo, você que não trata bem o teu esposo, cuidado para você não ficar sozinha, porque tá sem azeite. Tá sem azeite. E aí você vai ficar pro lado de fora, minha irmã. Você vai ficar pro lado de fora, meu irmão. Da mesma forma é quando o noivo voltar. Da mesma forma quando Jesus voltar. Se você não aceitou ele, se você não colocou a vida diante dele, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não levou Jesus para morar dentro do seu lar, se você não orou, se você não clamou, se você não obedeceu a palavra, se você não praticou a palavra, o noivo vai voltar e ele vai falar assim: eu não te conheço. A porta vai fechar e ele vai falar assim: eu não conheço você não. Mas você é minha noiva, mas eu sou sua noiva. Não, eu não te conheço. Porque você não conversou comigo, porque você não me buscou, porque você não me aceitou. Porque você viveu em plantos de guerra comigo. Porque eu falava com você, você questionava. Eu falava com você, você não aceitava, você virava as costas. Eu queria estar perto de você, você se distanciava de mim. Então eu não te conheço, Jesus vai falar.
Jesus vai falar: eu não te conheço, porque você não me ouviu. Olha a importância do diálogo, meu irmão. Olha a importância de você ouvir o teu esposo. Olha a importância de você ouvir a tua esposa. É a mesma importância de que você ouvir a Deus. É a mesma importância de você ouvir a Deus. Que maravilha, né? E vai dizer aqui, ó, que houve-se um grito. Chegou a hora do noivo voltar, e as 5 noivas imprudentes não tinham azeite. Mas aquelas lá que ouviu a instrução, aquelas lá que ouviu o conselho, aquelas lá que não foram inconsequentes, aquelas lá que ouviram a palavra, foi para o casamento. Teve uma festa grande, banquete preparado, mesa preparada, tapete vermelho estendido, e só vitória. Agora aquelas 5 que não receberam nada, ficou sem banquete, ficou sem tapete vermelho, deu para entender? Ficou sem tapete, ficou sem banquete, ficou sem mesa, ficou sem nada, ficou chorando e rangendo os dentes. Olha que simples a palavra, olha que maravilha a palavra. Ficou rangendo os dentes, porque ficou pro lado de fora. Ah, Senhor, dá mais uma chance. Não vos conheço. Não vos conheço, apartai-vos de mim. O noivo cansou. Sabe por quê? O noivo cansou. O noivo deu tanta oportunidade que cansou. Cuidado, meu irmão, para você não cansar o teu esposo. Cuidado, meu irmão, para você não cansar o teu esposo. Cuidado, meu irmão, para você não cansar a tua esposa. Eu vou ser mais claro, para de ser mala. Viu, meu irmão? Para de ser mala. Para de ser mala, minha irmã. Cuidado para não cansar, para depois você não ficar sozinho. Para depois você não ficar sozinho, porque ninguém merece pessoa insuportável. Ninguém merece pessoa que só fica questionando, que só fica reclamando. Vai um conselho aí para as irmãs. Ninguém gosta de mulher que fica reclamando o tempo todo. Vai um conselho aí para a irmã. Ninguém gosta de mulher que fica murmurando o tempo todo. Vai um conselho aí para nossas irmãs. Vai um conselho aí para nossas irmãs. Ninguém gosta de mulher, meu irmão e minha irmã, que o tempo todo fica pegando no pé da pessoa, que é uma mala. Vamos dizer assim para você entender, que é uma mala. Então o noivo se cansou, o noivo fadigou. E a noiva que não tinha azeite ficou pro lado de fora. Eu quero ler para você Cantares. Vamos abrir a Bíblia lá em Cantares rapidinho. Cantares. Abre sua Bíblia lá em Cantares, meu irmão. Glória a Deus, eu não deixei aberta aqui, mas nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Cantares. Abre a sua Bíblia lá no livro de Cantares. É Cânticos, né? Abre a sua Bíblia lá, meus irmãos. Cânticos, capítulo 6. Cânticos, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, ó. Para onde foi o teu amado,
ó mais formosa das mulheres, dizendo, onde foi o teu amado? A fim de que procuramos comigo. O meu amado desceu ao meu jardim, e os cantos do perfume pela especiarias para descansar e colher os lírios. Então, a mulher de Salomão falava assim, aonde foi o meu amado? O meu amado foi descansar junto com os lírios. Tinha respeito. Tinha o que, meu irmão? Respeito. Tinha o que, minha irmã? Respeito. E tinha também um bom... Ali a esposa de Salomão tratava ele o quê? Bem. Um tratava o outro bem. Aí diz assim, ó, meu amado desceu ao jardim e aos cantos dos perfumados pelas especiarias para descansar e colher os lírios. Eu pertenço ao meu amado e o meu amado é meu. A esposa de Salomão falava assim, eu pertenço a ele e ele pertence a mim. Eu amo ele, eu cuido dele e ele cuida de mim. Olha só, e eis toda linda, minha querida, e tão bela como Tisa, maravilhosa como Jerusalém. Aí Salomão falando para sua esposa, você é maravilhosa como Jerusalém, assim como a cidade de Jerusalém é bonita, maravilhosa, minha esposa, tu és maravilhosa. E o que o Senhor quer nos dizer com esta palavra? Que falta elogios. Você tem que elogiar sua esposa. Você tem que elogiar o teu esposo. Você não pode deixar o amor se apagar. Você não pode deixar o amor se apagar. Olha o versículo 5. Afasta por um pouco teus olhos dos meus, pois eles me provocam. A esposa de Salomão falava assim, até os teus olhos me provocam, eu não consigo viver longe de você. Ela hospedava Salomão. Salomão era hospedado para sua esposa, os olhos se atraíam, o amor se atraía um ao outro. Sentiam o prazer de um estar perto do outro. E é assim que você tem que ser com teu esposo. É assim que você tem que ser com a tua esposa. Ter prazer, um atrair o outro. Meus irmãos, que esta palavra possa te alcançar, que esta palavra possa edificar mesmo, né, a tua vida, o teu casamento, amém? Eu quero deixar mais um versículo aqui, ó. Eu quero deixar um versículo aqui, ó, 1 Cânticos, versículo 9. Ó minha amada, eu te comparo com as carruagens de Faraó. Lindas são as tuas faces entre os teus brincos e belo o teu pescoço como colares adornados. Aí Salomão falava assim para sua esposa, assim como as éguas de Faraó são bem cuidadas, assim como as éguas de Faraó são belas, assim como as éguas de Faraó têm a sua beleza, você também, minha amada, você é uma pessoa bela. Você também, minha amada, é uma pessoa querida. Você também é uma pessoa bem cuidada. Eu tenho zelo por você. Então, meus irmãos, minhas irmãs, zele pelo teu casamento. Zele pela tua casa. Zele pela sua família. E começa a ter mais diálogo, começa a elogiar um ou mais o outro. Em vez de você ficar xingando o teu esposo, falando mal do seu esposo, ou xingando a tua esposa, falando mal da sua esposa, zele pelo teu casamento. Faça elogios um para o outro. Amém? Então que Deus abençoe você. E aí está mais uma palavra edificante para a sua vida. E nós estamos aqui, meus irmãos, mais um dia para a graça do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar você, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, e deixa aí nos comentários, né,
o seu pedido de oração, deixa nos comentários aí, né? O seu testemunho, para que nós podemos estar anunciando aqui, né, o que o Senhor fez na tua vida, para glorificar o nome do Senhor. Então que Deus abençoe, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus.